Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem de treino para jovens atletas que está de verdade mudando o jogo. Vamos falar sobre jogos reduzidos e os grandes resultados que eles podem trazer. Sabe aquela cena clássica? Cones enfileirados, atletas fazendo os mesmos movimentos de novo e de novo? A gente sempre viu isso. Mas a pergunta que fica é: será que essa é a melhor maneira de preparar alguém para o caos de um jogo de verdade? A ciência está começando a dar uma resposta bem interessante para isso. Então, para começar, vamos entender qual é o problema central desses métodos mais tradicionais de treinamento. E aqui está o X da questão. Os treinos tradicionais costumam ser muito previsíveis, muito controlados. Eles simplesmente não conseguem replicar a natureza caótica e a pressão de uma partida real, onde as decisões precisam ser tomadas em uma fração de segundo. Isso acaba criando um abismo entre a forma como se treina e a forma como se joga. E se existisse uma maneira de construir uma ponte sobre esse abismo? Pois é aqui que entram os chamados Jogos em Campo Reduzido, ou SSGs, uma abordagem bem mais inteligente e integrada. Mas, afinal, o que são esses SSGs? A definição é bem simples. Pensa num jogo normal, só que em miniatura, menor, mais rápido e muito mais intenso. A grande sacada é recriar a pressão e a complexidade de uma partida, mas no ambiente de treino que o técnico consegue controlar. Agora, o que é realmente genial aqui é como todas essas peças se encaixam. Com menos gente num espaço menor, é óbvio que cada atleta vai tocar mais na bola, vai encarar mais situações de confronto direto e, o mais importante, vai ser forçado a tomar muito mais decisões. A intensidade sobe lá no teto, naturalmente, o que torna o treino absurdamente eficiente. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas será que funciona mesmo na prática? Bom, vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso, com base em dados e em evidências concretas. E a evidência científica é bem forte. Um estudo gigante, uma revisão conhecida como meta-análise, juntou os resultados de 15 pesquisas diferentes, envolvendo quase 500 jovens atletas. Esse é o tipo de estudo que a gente chama de padrão ouro para encontrar respostas confiáveis na ciência. E a conclusão geral foi bem direta. Os SSGs, de fato, levaram a melhorias significativas no desempenho físico desses jovens atletas quando comparados com os treinos tradicionais. O primeiro grande benefício está no motor dos atletas, sabe? No fôlego. Os SSGs são excelentes para desenvolver a capacidade aeróbica, que é basicamente a resistência, para conseguir correr e competir em alto nível o jogo inteiro. Esportes coletivos são sobre movimento constante, imprevisível. E é aqui que os SSGs brilham de novo. Eles melhoram a agilidade. Como eles forçam reações muito rápidas em espaços curtinhos, os atletas ficam mais eficientes para parar, arrancar e mudar de direção o tempo todo. E por último, eles constroem potência. Essa necessidade constante de acelerar, de saltar, de reagir nos SSGs ajuda a construir a força explosiva nas pernas, que é fundamental para praticamente todas as ações decisivas de uma partida. Certo? Até agora parece que os SSGs são uma solução perfeita para tudo. Mas a ciência raramente é tão simples assim. Existe uma reviravolta interessante nessa história. Com tantos benefícios, a pergunta que vem à mente é: deveríamos então jogar fora todos os outros tipos de treino? A resposta, como a própria pesquisa mostra, é um pouco mais complexa. E aqui está o grande porém. A meta-análise não encontrou nenhuma melhora significativa na velocidade máxima de sprint dos atletas. Eles ficam mais resistentes, mais ágeis, mais explosivos, mas não necessariamente mais rápidos numa corrida em linha reta em campo aberto. E este slide explica o porquê de forma brilhante. Os SSGs são fantásticos para aceleração, ou seja, para aqueles primeiros metros explosivos. E faz todo sentido, já que em espaços pequenos é preciso acelerar o tempo todo. O problema é que esses campos menores raramente dão espaço para o atleta atingir e, principalmente, manter a sua velocidade máxima, que precisa de mais pista livre para ser desenvolvida. Então, qual é a lição prática disso tudo? Como que treinadores, pais e os próprios atletas podem pegar essa informação e usar para montar treinos melhores? Este resumo visual deixa tudo muito claro, não é? Os SSGs são uma ferramenta poderosíssima para desenvolver quase todos os aspectos do condicionamento físico que o esporte exige. São eficientes, engajam os atletas e as habilidades são transferidas direto para o jogo. A única, digamos, dívida deles é no desenvolvimento da velocidade de ponta em corridas mais longas.
E para fechar, a conclusão dos próprios pesquisadores. Mesmo com essa limitação, a mensagem geral é extremamente positiva. Os SSGs são uma adição valiosa e com comprovação científica ao arsenal de qualquer treinador. E isso nos deixa com uma reflexão final. Ao entender tanto os pontos fortes quanto os limites dessa abordagem, talvez o futuro do treinamento não seja sobre escolher um método ou outro, mas sim sobre combinar de forma inteligente o melhor de cada um. A grande questão é, estamos treinando para o treino ou estamos treinando para o jogo? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.